Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje temos atualização. Hoje vamos ficar com a segunda parte do Renascimento Trecento. Hoje vamos até Florença. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal Criarte e hoje vamos ficar com a segunda parte do vídeo acerca do Renascimento Italiano Trecento. A primeira parte foi passada lá na cidade de Siena e esta segunda parte vamos para Florença. Florença, que é uma das cidades mais famosas da história da arte. Quem gosta de história da arte conhece com certeza Florença. Ora bem, no último vídeo acerca do Renascimento Italiano falámos acerca da cidade de Siena, que era a grande rival aqui de Florença, não é verdade? As coisas estavam a correr muito bem a Siena, havia o dinheiro da banca, eles inventaram os bancos, a arte começou a mudar os elementos secundários. Aqui no nosso canal já temos uma análise do bom governo, da alegoria do bom governo, que é esse monumental trabalho que é o primeiro trabalho profano, ou seja, é um trabalho gigante que não documenta cenas da Bíblia, cenas de Cristo, não é verdade? Cenas sagradas. Portanto, há aqui já realmente uma mudança. E hoje vamos para Florença por uma razão muito simples, porque Siena foi assolada pela peste negra, foi uma grande catástrofe, morreu muita gente e as pessoas da cidade acharam que tinha sido um castigo divino, ou seja, que estavam a ser castigadas por darem mais importância à matéria do que ao espírito. Isso fez com que os progressos na arte parassem. A cidade parou, os progressos na arte parassem, então nós vamos deixar Siena ali congelada e vamos então para, ainda dentro do Renascimento Trecento, para Florença. Florença é uma cidade de características completamente diferentes da cidade de Siena, porque a cidade de Siena está lá numa colina, é uma cidade pequena, e a cidade de Florença é uma cidade plana, tem acesso ao rio Arno, não é verdade? É nas margens do rio Arno, e também era uma metrópole, ou seja, já era uma cidade muito grande. Ela, na verdade, vai anexar a cidade de Siena mais tarde, em 1500 e pouco, mas depois logo lá vamos, ok? Vamos então falar acerca de Florença. O que é que estava a passar em Florença? Florença foi, na verdade, uma cidade construída pelos romanos. A cidade é de ali entre 30 a.C. e 15 a.C. Ela foi uma oferta do imperador Caio Otávio aos seus soldados. Ele distribuía pelos soldados terras ao longo do Arno. O grupo de soldados que ficou com estas terras deu-lhe o nome de Floralia, como honra à deusa Flora, à deusa da primavera, porque isto era um campo com muitas flores e havia ali muitas flores e muitas festas com flores, então chamaram Floralia. Os romanos, eu vou deixar aqui um link para um vídeo sobre os romanos, sobre a arte romana. Os romanos eram um povo prático, um povo de engenheiros e um povo de construção. E o que é que eles fizeram? Construíram então um castro. Um castro é uma cidade fortificada, portanto eles fizeram lá as suas casinhas e fizeram uma fortificação à volta. Depois disso construíram duas estradas. As estradas romanas são fantásticas, até hoje elas continuam impecáveis, não é verdade? Foram feitas para durar, como tudo o que os romanos faziam. Sempre que se edificava um castro, os romanos construíam duas vias principais, uma de norte a sul e uma de este para oeste. A de norte para sul chamava-se então Cardo e a de leste para oeste chamava-se Decumanus. Na interseção destas vias ficava então a parte central da cidade, que é o Fórum. O Fórum é o coração de todas as cidades romanas, ok? E é no Fórum que se tomam as grandes decisões políticas. Não é um centro espiritual, isso é uma coisa diferente. É um centro político. Portanto, temos então um castro e temos um fórum, não é verdade? É à volta do fórum, à volta deste centro, então começaram-se a construir as igrejas. E hoje em dia, em Florença, temos a Via Roma, que interseta a Via Strozzi, ou seja, elas mudaram de nome, mas ainda lá estão, estas duas vias principais. Na interseção destas duas vias ficava então o centro da cidade, que é o Fórum. Todas as cidades romanas, o centro, o seu coração, é um centro político, não é um centro espiritual. É o Fórum Romano onde era discutida a política. Aqui nós temos este centro, não é verdade? Ainda hoje, na interseção também de duas estradas que mudaram de nome, mas ainda lá estão, não é verdade? Os grandes monumentos da cidade de Florença datam quase todos do mesmo período, não todos, mas quase todos, que é ali do final do século XIII. Porquê? Porque era uma altura em que a cidade de Florença tinha muito dinheiro. A cidade vivia do comércio das lãs, ao contrário da cidade de Siena, que vivia da banca, mas era igualmente muito, muito rica. Ora, a cidade continuou a crescer graças a este dinheiro todo, as igrejas começaram a surgir e até foram feitas muitas muralhas à volta da cidade, porque aquele castro já era pequeno. Uma das muralhas que ainda está de pé, que podem-se ver, aliás, alguns pedaços dessa muralha é da autoria do Miguel Ângelo, que também veio a viver em Florença, ele era florentino também, muito mais tarde. Só uma parte, o Miguel Ângelo era republicano.
Ele acreditava realmente na República Florentina, de tal forma que ele podia ser considerado aqui, hoje em dia, assim, um bocadinho extrema esquerda. Estão a perceber? O que é estranho, porque ele trabalhava para os Médici, que era o oposto. No entanto, ele não tinha uma relação nada fácil com os Médici. Pelo contrário, ele tinha uma relação conturbadíssima com os seus mecenas. Nós temos um vídeo acerca da vida de Miguel Ângelo, que é fascinante aqui no nosso Criarte. Podem ir lá saber sobre tudo o que lhe aconteceu. Portanto, ele era realmente um artista torturado. Mas a sua muralha ainda lá está. Partes da muralha ainda podem ser vistas. Portanto, a cidade foi crescendo, foi ficando com mais muralhas e no final do século XIII começaram então a surgir muitos monumentos. Vamos falar de algumas das igrejas mais importantes e são quase todas deste período. Começamos por esta, que é a fantástica Santa Maria Novella. Esta é uma basílica dominicana do final do século XIII. Perto fica outra, que é esta, que é Ogni Santi. Atenção que Ogni Santi significa todos os santos. E é aqui, nesta Ogni Santi, que está uma pintura famosíssima de um mestre, que é o Giotto. O Giotto é importantíssimo para o Renascimento. O Giotto é importantíssimo para a história da arte e para a pintura. Nós temos um vídeo acerca do Giotto. Aliás, é o primeiro vídeo de todos, de sempre aqui no canal Criarte, é acerca do Giotto, que foi o primeiro pintor famoso da história da arte, não é verdade? Pronto. Aqui dentro desta Ogni Santi, da igreja Ogni Santi, está então uma obra famosíssima do Giotto. Perto desta igreja está outra, também muito antiga, portanto elas são três, que é a Igreja de Santa Cruz, que é um espaço dos franciscanos. Portanto, nós temos a Santa Maria Novella dos dominicanos e aqui a Santa Cruz dos franciscanos. Eles conviviam bem. No eixo, no centro desta vida espiritual, destas três igrejas, temos a igreja principal, a Catedral de Florença, a Duomo de Florença. Nós temos a história desta igreja, aqui eu vou deixar o link que fizemos há pouco tempo quando falámos do gótico. Portanto, ela é realmente a igreja mais importante de Florença, é também a mais bonita, é lindíssima. Tem um campanário lindíssimo que se chama Giotto, porque foi ele que o desenhou e que o projetou, e tem a famosa cúpula, a mais bela cúpula de todas, que é uma obra do Filippo Brunelleschi, um dos maiores arquitetos do Renascimento, um pai do Renascimento e um membro da Santíssima Trindade. Em frente a esta Duomo, estão a ver aí o batistério, também lindíssimo. O centro político da cidade não é aqui, é na Piazza della Signoria. Ora, existe toda esta construção em Florença e existe também arte em Florença. Vamos então ver o caminhar. Eu já vos disse no outro vídeo que as pessoas não passam de medievais para renascentistas assim de repente. Há um caminho, há um percurso. O Renascimento, o Trecento, é este percurso. É a primeira fase do Renascimento e é aquela fase em que nós abandonamos o gótico, o bizantino e toda a arte medieval e avançamos, não é, para o renascer da ideia clássica, que é o Renascimento. Então este caminho aqui em Florença é marcado por um nome muito importante que é o Cimabue. Mais uma vez faço referência ao vídeo sobre o Giotto. E porquê? Porque ele era o professor do Giotto. Era o maior pintor fiorentino e ele introduziu algumas alterações. Vamos ver este crucifixo. Este crucifixo do Cimabue é muito famoso. Ele é do final do século XIII, é tempra sobre madeira, representa a crucificação. Aqui já temos algum jogo de luz. Vamos agora ver uma outra obra de Cimabue que é mais fácil ainda perceber as diferenças e porque é que ele faz parte do Renascimento Trecento. É esta. Esta obra original está no Louvre, é uma Maestà, é também do final do século XIII, e esta obra tem um diálogo evidente com o bizantino. Portanto, temos o dourado, temos a Virgem de Azul, temos aqui toda aquela iconografia bizantina. E existem, no entanto, algumas particularidades. Olhem para o trono. O trono da Virgem já mostra algum volume, ou seja, já existe modelação dos aspectos secundários da obra. A representação do volume e do espaço são características do Renascimento e acontecem sempre primeiro nos aspectos secundários. Nós já vimos isto em Siena, lembram-se? Quando nós vimos as obras de Siena, eu partilhei convosco uma obra famosíssima do Duccio em que nós vemos o quê? Um trabalho de volume, não na Virgem, nem no Menino Jesus, nem nas figuras principais. Porquê? Porque são figuras que são religiosas, as pessoas estão ainda na Idade Média, as pessoas estão habituadas ao bizantino, não podia haver um romper rápido com estas figuras, as pessoas estavam habituadas a vê-las representadas de certa forma, não gostavam da alteração. Então alterava-se o secundário, alterava-se o copo, alterava-se as flores, alterava-se o livro. Neste caso, o Cimabue alterou o trono. E como é que ele o fez? Fê-lo através de claro e escuro.
Como é que nós damos volume, damos corpo às coisas, trabalhando o claro, trabalhando o escuro, trabalhando a luz, trabalhando a sombra. É através do jogo de sombras e luz que nós conseguimos dar volume a qualquer elemento. Aqui, o Cimabue faz um trabalho já muito radical de luz e cor. Nas galerias Uffizi podemos ver uma Maestà de Cimabue, onde podemos ver a sugestão de espaço também com os anjos. E o trono também tem uma sugestão de volume. Portanto, existe uma espécie de perspectiva invertida. As figuras dos anjos que estão atrás da Virgem são mais altas. É ingênuo, mas é uma forma de dar o quê? Espaço, volume a uma obra. Isto é realmente um caminhar para uma direção diferente. Lembram-se que nas figuras bizantinas muito altas eram descarnadas, não habitavam no nosso espaço porque eram divinas. Portanto, aqui há o quê? Há uma tentativa de aproximação à realidade. Há uma humanização. Agora, o mestre da humanização do divino é sem dúvida Giotto. Eu não posso dizer quanto o Giotto é importante na história da arte. O Giotto é uma enciclopédia inteira. Percebem? Não se pode perceber o Renascimento sem perceber Giotto. Giotto humaniza a figura divina. Isto é um princípio fundamental no Renascimento, que é o antropocentrismo. O homem está no centro das coisas, não é verdade? Portanto, o Giotto era aluno do Cimabue, era colega de escola do Dante, sabem? Aquele que escreveu lá o livro dos pecados. Os 9 círculos do inferno. Enfim, eles eram colegas de escolas, estudaram juntos, eram amigos. Aliás, o Giotto até é referido na Divina Comédia do Dante. Ele não colocou o Giotto no inferno, porque eram amigos, quando muito colocavam no paraíso. Mas fez uma observação muito gira. Ele escreveu na Divina Comédia que era engraçado como o mestre Cimabue, que queria ser o maior pintor da história, não ficou conhecido, e quem ficou conhecido como o maior pintor da história foi o Giotto, que era seu aluno. É interessante. Ora, na igreja de Santa Maria Novella está o magnífico crucifixo do Giotto. E se compararmos com o de Cimabue, podemos ver aqui muitas diferenças. Portanto, passamos da figura alongada do gótico, que é aquilo que o Cimabue está a representar, apesar de já haver algumas alterações, né? Aquelas figuras tipicamente alongadas do gótico, e depois olhamos para este, que é o crucifixo do Giotto, e vemos o quê? Vemos uma maior precisão ao nível da anatomia, ou seja, o Giotto vai trazer para a arte o grande ideal do Renascimento, que é humanizar a figura sagrada. Giotto é tão importante. Ele vai atribuir às figuras sagradas características humanas, é o caminho para o antropocentrismo do Renascimento. E esta aqui é a Maestà do Giotto, que também está nas galerias Uffizi, na verdade está na sala número 2. Na verdade a sala número 2 é fantástica, porque se algum dia lá puderem ir, vão. Na sala número 2 estão as duas grandes Maestás, uma do Cimabue, temos a Virgem do Cimabue, e do outro lado temos a Virgem do Giotto, assim, dá para olhá-las frente a frente, é impressionante. Ora, a Maestà do Giotto introduz uma grande novidade na história da arte, que é o volume, a modelagem e a ilusão do espaço. E como é que ele faz isto? Através dos elementos arquitetónicos e através do jogo de luz. Para dar ideia de modelado, trabalha-se o claro e o escuro. Portanto, as figuras do Giotto têm características esculturais. Por exemplo, a Virgem é tridimensional. Ela tem peso, ela tem volume, ela tem carne, ela não é descarnada. O Giotto aqui humaniza o sagrado e inspira-se na escultura. Não nos podemos esquecer que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Neste momento em Florença, a arte está a avançar para coisas diferentes. Nós temos os pintores, como o Cimabue e depois brilhantemente o Giotto, a fazer coisas diferentes, mas também temos um movimento de escultura. Existem muitos escultores a esculpir de forma completamente diferente. Quando aqui no Criarte acabarmos os pintores famosos da história, vamos entrar pelos escultores famosos e vocês vão conhecer esta gente toda, se não conhecem já. Portanto, o Giotto inspira-se nas esculturas que também são anatomicamente mais perfeccionistas, não é verdade? Para dar volume aos seus quadros. Ele criou os quadros mais humanos e menos divinos. Vamos então ver as 3 Maestás que marcaram o Renascimento do Trecento. Temos esta, a primeira, que é a Maestà do Duccio, que está no Museu della Opera del Duomo em Siena, que nós falámos no primeiro vídeo do Renascimento Trecento, passado em Siena. Esta é a primeira Maestà. A segunda é esta, é a Maestà do Cimabue. E, finalmente, temos a Maestà do Giotto. Tanto a da Cimabue como a do Giotto são de Florença. Estão a ver o caminho que se fez ao longo deste período do Renascimento do Trecento? Temos cada vez mais quê? Menos figuras alongadas, mais figuras realistas. Temos cada vez mais trabalho de luz e cor e temos cada vez mais indícios de espaço e de volume.
Ora, em 1348 houve um surto de peste negra, a mesma que chegou à Itália, através de barcos ali do médio Mediterrâneo, entrou por Veneza e dizimou grande parte da população europeia. A cidade de Siena também foi afetada e ficou ali paradinha na história, né? Congelámos lá no outro vídeo. Ora, com todo este ambiente, não é verdade? Quer político, quer social, não havia forma da arte continuar a fazer progressos, porque as pessoas não queriam olhar para a frente, as pessoas achavam que isto de humanizar a figura divina era um pecado, portanto não aconteceu mais nada na segunda parte do século XIV. No próximo vídeo do Renascimento vamos falar do século XV e vamos entrar então na segunda fase do Renascimento italiano, que é o Renascimento Quattrocento. Este sim também vai partir aqui de Florença, portanto nós paramos aqui um bocadinho, meio século, e depois então avançamos, ok? Eu quero vos dizer para irem, por favor, ver o vídeo do Giotto, se vocês gostam e querem perceber realmente as alterações do Renascimento Trecento. O Giotto é inacreditável, a Capella Scrovegni é uma das maiores obras de arte de sempre e lá vocês podem então ver em detalhe, com muita precisão, tudo aquilo que ele inovou na arte e o que é que levou este caminho para o Renascimento. Nós temos vídeos sobre Giotto e temos vídeo com o top 3 das suas grandes obras. Falamos também da Capella Scrovegni lá. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de continuar a assistir aos nossos vídeos. Nós temos mais Renascimento na próxima segunda-feira. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!